tal, mas agora ele já pode, já foi apresentado. E eu quero saber de vocês. Com a saída de Jair por conta de lesão e também Paulinho, o Sforza ganha nome. Tu acha que ele pode ser titular nesse time? Tomar essa vaga do Zé Gabriel, por exemplo, que é um jogador que evoluiu muito com o Ramon Dias no ano passado para esse ano? Eu acho que um caminho natural vai ser essa dupla Sforza e Galdames ali no Vasco. Eu acho que isso vai ser bem provável de acontecer. Porque o Zé Gabriel, por mais que seja um jogador bem esforçado, não é um jogador que agrada muito a torcida de forma unânime e não faz boas partidas sempre. Ele é um cara bem irregular, na minha opinião. Então acho que o Sforza é um jogador de seleção argentina, seleção olímpica, é um jogador que tem muita estrela e futuro, então acho que ele chega para pelo menos brigar por essa vaga. Sim. Talvez ser titular de imediato, não sei. O Galdames já chegou tomando uma vaga e se firmando no time titular. Possa ser que o Sforza aconteça a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que ele vem pra brigar por essa vaga. Mas será que o Galdames ele não conseguiu essa vaga muito mais pelas circunstâncias da situação? Não, pelas circunstâncias ele também se aproveitou disso e foi bem, sabe? Sim, porque ele tá indo bem. Mostrou trabalhos. Ele poderia ter chego ali nesse olho do furacão, não ter jogado bem e tá no banco, entendeu? Sim, sim. Concordo com vocês. E algo interessante no Sforza, que vocês podem, achar até um pouco assustador, é que ele tem 22 anos e ele já tem mais de 100 jogos pelo News Old Boys. Então, desde muito novo, né? Ele subiu praticamente com seus 18 anos ali, já assumiu a titularidade logo de início e já tem mais de 100 jogos pelo News Old Boys antes de vir pro Vasco. A seleção de base sempre foi capitão e também titular nos últimos jogos que ele começou no banco. Então, cara, eu acho que é um bom reforço pro Vasco, bom reforço, principalmente para complementar esse plantel que o Ramon Dias precisava, né, de um homem para ser substituto do Zé Gabriel, porque ele não tinha, entendeu? Então, acho que chega e ele chega para brigar pela vaga ali de titular, principalmente pelo valor que o Vasco pagou, entendeu? O valor pago é valor para jogador que será titular, até porque a 777 preza pelos jogadores de que tem um valor de mercado, né, que possam no futuro serem vendidos por um preço maior, e ele é um jogador que pode acontecer, entendeu? Então acho uma boa contratação. O que me preocupa no Sforza não é nem ele ser vendido no futuro, é ele ser simplesmente transferido para um outro clube da 777. Igual foi o Galdames, que veio pro Vasco nessa transferência, igual o Textor vai fazer fez com o PR e Adrielson, vai fazer com o Jefinho e tal. Assim, ele começar a se destacar no Vasco, jogar até junho, julho muito bem. Que potencial para ser titular do time ele tem. Entrar. Não, e o Vasco tá numa crescente também, né? Então é natural que se o Vasco tiver numa crescente e ele estiver numa boa fase, ele vai ficar em evidência. Sim, ele vai e ele ser transferido de imediato pro Genoa, por exemplo. Mas eu acho que não, porque o contrato dele é grande no Vasco. Não é um contrato que tem cláusulas de que ele possa sair pro Genoa. E além disso, a 777, pelo menos até o que ela mostrou agora, não tem essa prioridade para os times que são, não tem tanto essa prioridade como o Textor tem. Tipo, o Jefinho foi vendido pro Lyon. PR e Adrielson foram vendidos pro Lyon. O Andrei, que foi um destaque no ano passado, ele foi pro Chelsea. O Marlon Gomes foi pro Shakhtar. Então, você não vê as grandes promessas do Vasco indo para clubes da 777. Então, isso é o que, por exemplo, me deixa um pouco tranquilo em relação... Deixa o torcedor vascaíno tranquilo, né? E tal. Não, é porque em relação ao Botafogo, nem só os grandes destaques que vão pros times do Texas, né? Porque o próprio Segovinha, que teve todas as questões, foi emprestado pro time da Bélgica. Então é um perfil bem complicado de se lidar, principalmente a longo prazo, tá? Eu acho que isso acaba bastante com relações. O Carlos Alberto também, falando de Botafogo, dessas contratações, também foi pro time do Caçapa. Que foi um jogador que, na minha opinião, foi o que mais evoluiu naqueles 4 jogos que o Caçapa ficou. Fez, se não me engano, 2 gols nesse período, sempre estava muito bem. Foi decisivo pra caramba. Foi decisivo nesse período e tal. Então eu acho que o Sforza vem para ser titular, não de imediato, porque o Zé Gabriel, ele é aquele jogador que ele acerta coisas que, caraca, tu fica assustado, só que quando é para ele fazer o simples, ele acaba deixando a desejar, entendeu? Então, vamos ver como vai ser. O Sforza já vai chegar para ser titular, assim, vai passar um mês mais ou menos de adaptação e logo depois vai conseguir a vaga. Até porque, no quesito marcação, talvez os dois sejam bastante parecidos. Mas no quesito saída de bola,
passe, o dos Forza é um pouco mais refinado. E como o Vasco joga agora numa linha de 5, né, defensivos, né, 3 zagueiros e 2 alas, eu acho que seria interessante ter um primeiro volante que tenha essa saída de bola melhor, né, e tal, juntamente com o Galdames, porque são duas referências ali que podem municiar muito bem David, Payet, Verratti e tal. Então eu acho que chega muito bem, acho que foi uma boa contratação do Vasco. O Vasco priorizou o Cuéllar, né, que foi até um pedido do próprio Ramon Dias, porque já trabalhou com o jogador no Al Hilal, não conseguiu, deixou a negociação com os Forza em off, né, e tal, deu aquela pausa, e aí depois voltou e fechou, já que era a melhor proposta, né? Com os Forza tá rolando desde o começo do ano, né? Sim. Tá sendo especulado desde esse início de ano no Vasco. O Galdames foi uma indicação do Medel, né? Foi. O Medel falou, até deu um depoimento, conhece ele desde quando ele tinha 13 anos, que o Galdames jogava junto com o irmão mais novo dele e vinha acompanhando o talento dele, e o Medel indicou ele pro Vasco. Maneiro. Jogaram juntos na seleção do Chile, né? Sim. Isso é maneiro. E é um jogador que habla, né? Então não teve tanto problema em se adaptar, não só com os jogadores que já estão, porque o Vasco tem tem muitos gringos, né? E também o técnico é gringo, né? Então acho que isso foi um fator determinante.